Oi, pessoal! Hoje nós vamos estudar sobre a Roma Antiga, mais uma das civilizações da Antiguidade Clássica, e que deixou legados, heranças importantes para as civilizações ocidentais. Uma delas, a língua portuguesa, por exemplo, a língua espanhola, a língua italiana, francesa. Todos esses idiomas nasceram a partir do latim, por isso são chamados línguas latinas, e o latim era o idioma da Roma Antiga. O direito moderno teve sua base nas instituições romanas. A República moderna, ela também foi desenvolvida baseada na República Romana. A civilização romana, ela se desenvolveu a partir da cidade-estado de Roma e se ampliou até se tornar um dos maiores impérios da antiguidade. A história da Roma Antiga costuma ser dividida em 3 períodos: monarquia, república e império. E nós vamos ver um pouco de cada um deles. Só que antes de entender a história romana por seus ciclos políticos, é preciso que a gente entenda como funcionava a sociedade romana, como ela se organizava. Então, as famílias na Roma Antiga se agrupavam em clãs. Esses clãs diziam respeito aos grupos de origem de cada um desses clãs, etruscos, latinos ou sabinos. A sociedade se dividia da seguinte forma: na classe mais elevada, os patrícios, os bem-nascidos, eram a elite, os ricos, eles eram livres e eles participavam das decisões políticas, eram eles que ocupavam os postos de tomada de decisão política. Os plebeus, que era a maioria da sociedade, só que era a camada mais pobre da população, geralmente formada por camponeses, pequenos comerciantes, e eles eram livres, mas não tinham direito a participar das decisões políticas. Os clientes, eles estavam ligados aos patrícios através de uma prestação de serviço ao patrício, só que ele não era escravo do patrício. Ele prestava um serviço, era como um funcionário, né? Uma prestação de algum trabalho. Eles também eram livres, mas também não tinham direito à participação política. E os escravizados, que pessoas podiam se tornar escravas na Roma Antiga ou por dívida, ou na maioria das vezes eram prisioneiros de guerra, e eles não eram livres e também não tinham direito à participação política. Por que eu estou falando tanto desse destaque, né, do direito à participação política? Veja que apenas os patrícios participavam das decisões políticas. E a política, gente, é o espaço de tomada de decisão. Quando apenas um só grupo participa desse espaço, ele vai beneficiar apenas os membros daquele grupo. Não vai beneficiar os membros dos outros grupos. O ideal é que todos os grupos fossem representados, o que não acontecia na Roma Antiga. E como era a vida das mulheres na sociedade romana, hein? Mesmo excluídas da vida política, né, não podendo participar da tomada de decisões, elas ainda tinham mais participação na vida pública do que as mulheres gregas. As mulheres romanas era reservado o papel de esposa e mãe. E a decisão com quem elas iam casar, né, passava pelo pai. Os pais que decidiam, né, ou o parente do sexo masculino mais próximo, na ausência do pai, que decidia com quem elas iriam casar. E elas poderiam casar a partir dos 12 anos de idade. E aí, gente, essas mulheres, apesar dessa limitação, desse direito político e de sempre estar subordinada ao poder de um homem, ou ao seu pai, ou ao seu marido, mas elas ainda podiam frequentar ambientes públicos, como teatros, né, para assistir espetáculos, e também podiam exercer algumas funções, né, algumas profissões, como comerciantes, podia ser sacerdotisa, podia ser parteira. As mulheres também, com o expansionismo da Roma Antiga, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, elas, na ausência dos maridos, o que acontecia? Né? Os maridos iam para a guerra, acabavam
não voltando ou demorando a voltar, e aí se abriu espaço para que elas assumissem a chefia da casa e o comando dos bens. Isso causou uma mudança na estrutura familiar da Roma Antiga. Embora algumas mulheres soubessem ler, os seus escritos não podiam ser publicados, tornados públicos. E aí muito do que a gente tem sobre esse período e sobre as mulheres desse período são escritos feitos pelos homens desse período. As informações sobre o período monárquico em Roma são raras e elas vêm de escavações que ainda estão em andamento, então muita coisa ainda pode aparecer futuramente. Mas o que se sabe até agora é que os reis, eles governavam até a morte, que eles comandavam o exército, também coordenavam as cerimônias religiosas e tinham o poder de punir, de julgar e punir como um juiz. O poder do rei era controlado por um conselho de anciãos, que também podia ser chamado de senado. E havia também uma assembleia, a Assembleia Curiata, e que essa Assembleia Curiata ela era responsável pelas declarações de guerra e de paz. E o que acontece? O Senado, esse conselho de anciãos, que controlava ali, regulava as ações do rei, ele era formado por patrícios. E os patrícios começaram a ampliar cada vez mais os seus poderes e limitar os poderes do rei, e assim conseguiram derrubar a monarquia, acabar com esse sistema de monarquia e implantar o sistema republicano em Roma. Uma vez retirado o rei do poder, os patrícios elegeram 2 governantes que deveriam exercer a função do executivo durante 1 ano. Esses governantes, que receberam o nome de cônsul, né, então no caso seriam 2 cônsules, eles tinham um poder mais limitado que o poder dos monarcas. E também era ali sempre fiscalizado e controlado pelas ações do Senado, que era o órgão máximo da República Romana. Embora as instituições na República Romana fossem diferentes do período monárquico, elas continuavam comandadas pelos patrícios. Embora formasse a maior parte da população, os plebeus não tinham direito à participação política, como eu já mencionei anteriormente. Mas mesmo assim, quando era momentos de guerra, eles tinham que abandonar suas plantações, abandonar seus comércios e servir obrigatoriamente ao exército romano. E isso sem nenhum auxílio de custo posterior. Quando eles voltavam, se suas plantações estivessem abandonadas, eles perdessem financeiramente por conta disso, eles não seriam reembolsados, esse valor não era compensado para eles. E eles pararam e pensaram, como assim, né? Eu só sirvo para a guerra, nós queremos também participar da política. E aí, em um dado momento, houve uma convocatória para uma guerra e os plebeus se recusaram a ir. Eles se retiraram todos para um monte e ficaram lá e disseram, não, nós não vamos até que possamos participar das decisões políticas. E foi assim que os patrícios cederam e se criou o cargo de tribuno da plebe, que seriam os representantes dos plebeus na política romana. Inicialmente, eram 2 tribunos da plebe, mas chegou a alcançar a quantidade de 10 cargos, 10 tribunos da plebe. Isso foi uma grande conquista para os plebeus. Outras revoltas plebeias trouxeram novas mudanças, como, por exemplo, as leis deixaram de ser orais e passaram a ser escritas. Com a lei escrita, há uma segurança, porque se vale o que está escrito, você tem uma referência, né, para procurar, para referendar o que você está falando. Se for só baseado no que é dito, a pessoa que está decidindo, ela vai tomar sua decisão baseada na proximidade com aquela outra pessoa, se pertence à mesma classe social. Então, se há uma lei escrita, ela vai valer para todos. Então, é aí que surge a lei das 12 tábuas. Então, as leis em Roma passaram a ser escritas. Os plebeus também conseguiram conquistar a abolição da escravidão por dívida. Também conquistaram o direito ao casamento entre patrícios e plebeus, que até então era proibido. Só que veja bem, só poderia acontecer isso se o plebeu tivesse dinheiro, né? Tivesse enriquecido. E aí, a partir dessas revoltas,
né, plebeias, e essa consagração, essa valorização da lei escrita é que tem a base do direito romano, em que surge o direito público, que tratava das questões do cidadão e do Estado, com o Estado, o direito privado, que era a questão de interesses particulares entre os cidadãos, e o direito internacional, que tratava da relação de Roma com as outras civilizações. Essa estrutura ela é usada no direito até hoje. Então, cada vez que Roma se consolidava e se fortalecia, a necessidade de se expandir, né, de buscar novos territórios foi aumentando. E aí eles passaram a ocupar territórios vizinhos. Para isso, eles contavam com a vantagem de ter um exército muito bem organizado, treinado, que tinha uma alta habilidade de armar e desarmar acampamentos de acordo com a sua necessidade, então podia armar e desarmar rapidamente acampamento. Eles também construíam um fosso ao redor do acampamento, que garantia uma proteção maior ali contra ataque de inimigos. E também, além do exército terrestre, eles também contavam com navios. E isso fortaleceu muito as ações pelo mar. Esse expansionismo modificou o cenário em Roma. Por quê? O que acontece, né? A civilização romana passou a se tornar mais rica por causa do envio de riquezas das áreas conquistadas para o centro do império. Aumentou o número de escravizados, uma vez que os escravizados eram prisioneiros de guerra. Também aumentou outros grupos sociais, né, que passaram aí a agir mais como comerciantes, banqueiros. Mas, por outro lado, as ações militares, elas fortaleceram o poder dos generais e deram destaque a esses generais que comandavam os exércitos e enfraqueceram as instituições republicanas, levando a uma crise na República Romana. Alguns desses generais começaram a fazer frente aos antigos políticos e as suas ações acabaram causando instabilidade política em Roma. E aí, o que acontece? Para fazer frente a esses generais, para pôr fim a essa tirania deles, se formou o primeiro triunvirato, um governo de 3, formado por Crasso, Pompeu e Júlio César. Tudo seguiu um ritmo até tranquilo, até que Crasso morre. E gera uma disputa de poder entre Júlio César e Pompeu, que é vencida, essa disputa de poder, por Júlio César, que depõe Pompeu, e aí fica governando sozinho. Júlio César, ele passa a tomar uma série de medidas populares para conquistar o apoio dos plebeus e assim poder governar com mais apoio popular. Dentre essas medidas, ele estimula que os proprietários de terra contratem mais mão de obra livre do que faça uso de mão de obra escravizada. Ele também entrega terras para plebeus, terras que antes pertenciam a patrícios, nas fronteiras do império. Então, com isso, dentre outras medidas, com isso ele vai conquistando apoio popular. Só que ele vai concentrando tanto o poder em suas mãos que os senadores começam a conspirar para tirá-lo do poder. E o que acontece? No mês de março, Júlio César ele é assassinado pelos senadores em plena assembleia. Ele é assassinado a facadas. O assassinato de Júlio César, ele causou grande comoção popular, já que ele era muito querido entre os plebeus. E aí, o sobrinho dele, o Otávio, seu sobrinho e herdeiro político, Marco Antônio e Lépido, se unem formando o segundo triunvirato. Eles conseguem derrubar os assassinos do Júlio César e assumem o poder. Só que desentendimentos entre eles levam o Otávio a concentrar o poder em suas mãos e aí, ficar como único governante de Roma.
E aí, com Otávio, se inicia a fase do Império. Otávio foi ampliando aos poucos seu poder e transformou o Senado em um órgão apenas administrativo e consultivo. Para fazer isso, ele garantiu privilégios e prestígios aos patrícios, e assim ele não encontrou oposição para ir concentrando o poder em suas mãos. Para conquistar o apoio da população plebeia, ele garantiu azeite e trigo a preços baixos e também oferecia espetáculos à população, como luta de gladiadores, por exemplo. Essa forma de governar ficou conhecida como política do pão e circo. Otávio também impôs a paz nas fronteiras, conhecida como a Pax Romana. Isso favoreceu muito o comércio em Roma, com intercâmbio de mercadorias de várias partes do continente. E aí, Roma ficou conhecida como o armazém do mundo, porque tudo se encontrava naquela região. Então, o Império sob o comando de Otávio foi um período de grandes realizações administrativas e culturais. Otávio construiu grandes praças, templos, termas, teatros. Então, foi um período de apogeu, de auge do Império em Roma. Após a morte de Otávio, veio uma sucessão de imperadores que tomaram algumas outras medidas diferentes de Otávio, e com o tempo o Império Romano vai se dividindo. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Por hoje ficamos por aqui. Tchau, tchau!